Bom dia, Grupo Refúgio, a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje estou eu e a Malu aqui e nós vamos falar sobre casamento cristão, amém? Sim, um casamento quando os dois são cristãos. É esse que é o estudo de hoje. Glória a Deus. O casamento cristão é uma das grandes bênçãos de Deus para a humanidade. Isto ocorre porque um lar de pessoas que vivem na presença de Deus acrescenta muito valor à sociedade como um todo. A família, ela vive de acordo com o mandamento divino e cria um ambiente de paz, restauração, motivação, prosperidade e evangelismo. Amém? Não quer dizer, né, que, nossa, no casamento cristão, então não tem uma briga no casamento cristão, então as pessoas não se discutem. Não. Mas quando tem duas pessoas que servem a Deus, é muito mais fácil a paz, a sair da discussão, a pedir perdão, porque quem faz a diferença nas nossas vidas é Cristo. A graça de Deus nos torna pessoas humildes, perdoadoras, né, que serve. É a graça de Deus que faz a diferença. Então, quando uma pessoa é casada e ela um não serve a Deus e o outro serve, é um jugo desigual, né? Como a gente sabe, é aquele negócio que o cavalo leva e eles têm que estar certinho para que um não leve mais peso que o outro. Porque quando um casamento ele não é cristão, ou quando um é e o outro não, sempre vai acabar tendo esse jugo desigual. Um, né, vai carregar mais o peso. Né? Com certeza sempre o cristão vai pedir mais perdão, e só que isso tudo vai acabando e vai cansando, né? Vai chegar uma hora que cansa. Então, assim, por isso é extremamente importante que a gente venha conhecer, né, os fundamentos e as características de como desenvolver um casamento feliz. Amém? Nesse estudo bíblico, desculpa, nós vamos falar, né, ou a gente vai aprender tudo sobre o casamento cristão, baseado, né, os dois que servem a Deus. Na realidade, a recomendação sobre casamento, né, na Bíblia, é de que o cristão ele não deve se casar com um não cristão. Essa é a realidade. Eu acredito que para dar tudo bem, cada religião deveria se casar com aquele da sua religião, não por preconceito. Não tem nada, não é nada a ver isso. É só mesmo pelo atrito. Exemplo. Quem é cristão não batiza o filho quanto bebê. Quem é católico batiza o filho quanto bebê. Eu acredito que quem vai dar Umbanda, batiza o filho na sua crença e assim sucessivamente. E muitas vezes, né, a pessoa quer né, eu não vou deixar você batizar na sua crença, o problema é seu, e aí começa aquele conflito. Então, eu acho que cada um deveria casar com aquele da sua mesma religião. E a Bíblia, ela ensina, né, ela dá direções sobre isso, que nós não devemos colocar um jugo desigual, por exemplo, né? E a expressão do jugo desigual, do grego, significa diferente, né? Ou desigual, submeter-se a um jugo desigual. E ter comunhão com alguém que não é semelhante ou que não acredita, né, naquilo que você crê, onde o apóstolo proíbe os cristãos de terem relacionamento, né, com os idólatras, né? A gente vê isso na Bíblia. Então, gente, assim, para que o casamento cristão ele tenha sucesso,
É muito importante que os dois tenham uma maneira única de pensar. No que se refere compromisso com Deus, né? Eu digo. Se ambos forem cristãos, como eu falei, a palavra de Deus será o seu guia na tomada de decisões para regar esse amor, para ensinar os seus filhos, como eu disse, para pôr limites dentro do seu lar. O homem e a mulher que são sacerdote, né, da família, sendo assim, eles devem amar a palavra e honrar, né, a mesma. E ao casar com um descrente, o cristão abre a brecha da desigualdade, porque queira ou não, né, a gente requer que aceite algumas coisas, né, que muitas vezes fere aquilo que a gente acredita, que não é de acordo, né, com aquilo que a gente crê. Mas o poderoso princípio da concordância descrito em Mateus 19, capítulo 18, versículo 18 e 19, não está em vigor porque um dos dois não crê da mesma forma. E além disso, quando o cristão casa com um não cristão, na maioria das vezes eles sofrem em diversos pontos, né, dentro desse casamento, principalmente na santificação. Apenas uma parcela mínima de cristãos que se casam com não cristão teve sucesso com relação à fé, né, na sua família. E o que ocorre na maioria é que a família fica dividida entre a forma de comportamento secular e a cristão. Como eu disse, que é o normal, né? E quais são os princípios cristãos de um lar, então? A base do casamento cristão deve ser a palavra de Deus, né? Com certeza. Observe que o Senhor Jesus, ele chama de prudente aquele que construiu a sua casa sobre as suas orientações. Portanto, para que o casamento seja bem sucedido, é necessário que o casal tenha um bom relacionamento com a Bíblia Sagrada. Amém? Ir na igreja é muito importante, contudo, não é suficiente. É necessário que o casal, e como já vimos, são responsáveis pelo lar, né? Eles separem tempo com regularidade para ler a palavra de Deus e para orar em família. Exatamente esta a recomendação que o Senhor faz aos filhos de Israel. Antes que eles se tornem uma grande nação, Deus ele começa a estruturá-los com bons princípios familiares. Ou seja, a base para uma família saudável, ela deve estar pautada, né, dos mandamentos ou nos princípios estabelecidos por Deus através da palavra dele. Então, como ter um casamento abençoado? Há uma receita? Para ter um casamento abençoado, é imprescindível que o casal comece pedindo a bênção de Deus. No Brasil, é muito comum nos nossos dias, né, que os casais se juntem e chama essa união de união estável. A depender do tempo, ela se dá quando o homem e uma mulher decidem viver como casados, mas não fazem judicialmente, né? Já o casamento é definido da seguinte forma. Assim sendo, para Leite de 2005, o casamento é um vínculo jurídico entre o homem e a mulher que se unem material e espiritualmente para constituírem uma família. Estes são os elementos básicos, né, e fundamentais e lapidadores do casamento. Desculpa, gente.
Então, o casamento, ele é civil, né? Vezes a união estável. Mas diferenças e semelhança. Isso significa que a primeira atitude do casal cristão é oficializar a sua relação, pelo menos juridicamente, e por meio de um casamento civil, amém? A celebração religiosa não é obrigada. Deve ser feita de acordo com as condições financeiras do casal. Caso seja precária, é impossível convidar o pastor ou para ministrar uma bênção de Deus sobre a união. O casamento cristão, ele não deve ser um peso, tá bem? Mas o importante é que a união e a obediência a Deus, visto que a parte determinante da recomendação bíblica. Ou seja, se você quer um casamento abençoado, siga os conselhos da Bíblia, siga os conselhos bíblicos. E não siga os padrões do mundo. E nem os conselhos do ímpio, amém? E como resolver, né, a crise no casamento? Embora esteja alicerçado na palavra de Deus, não é incomum que o casamento cristão passe por momentos de crise, como eu disse no começo. Assim sendo, é muito importante que um dos dois busque intimidade com Deus por meio da palavra e também de oração. A promessa é que o Senhor cuida da vida dos seus filhos. Isto inclui todas as áreas da nossa vida, sendo o casamento uma delas. Em tempos de adversidade, não ficarão decepcionados. É o que diz a Bíblia. Ou seja, em dias de casamento com crise, graças a Deus, é indispensável. Faça de Deus o seu conselheiro, né? Ou o conselheiro do seu casamento. Muitos casais elegem os pais, os avós, ou algum familiar, amigo, líder, enfim, sempre colocam neste posto importante de suas vidas, eles escolhem seguir, né, o que essas pessoas dizem. Contudo, muitas vezes a presença de outras pessoas pode afetar o relacionamento do casal. E não estou dizendo que não deva, né, pedir conselho a outras pessoas, mas eu quero deixar bem claro que a soberania de Deus do seu lar, ela deve pertencer a Deus, buscando nele, entregando para ele tão somente, amém? Para a gente terminar o estudo de hoje, o casamento cristão é uma bênção. Ter um lar na presença de Deus nos garante paz, segurança, mesmo em meio a maiores adversidades. Fica fácil perceber que só alcançaremos êxito da nossa família se ela for dirigida pela palavra de Deus. Para isso, é necessário que pais cristãos invistam tempo na leitura da Bíblia, na oração e na comunhão familiar. Só assim construiremos um lar onde o Espírito Santo é bem-vindo. Por fim, eu gostaria de abençoar, né, a sua vida, o seu casamento. Se você é casada ou casado e você e seu esposo são cristãos, estão servindo a Deus, glória a Deus, né? E se você é casado ou casada e o seu cônjuge não servem a Deus, eu sei que é uma luta, mas em tudo nós teremos vitórias. Continue buscando em Deus, continue buscando a Deus, porque Ele tem a resposta para todas as coisas. Amém? Em nome de Jesus. Que você possa, nesse dia, deixar o seu nome na lista que eu vou passar, da sua família, porque depois eu vou voltar e vou orar por vocês, em nome de Jesus, amém? E que você possa declarar aí dentro do seu lar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque a minha família é um projeto de Deus e ela não vai passar.
em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe.